Estamos exatamente à sua espera para podermos começar este programa Madeira Viva. Estamos juntos mais ou menos até às 21 horas, sendo que apelamos sempre à sua participação. Comece já a telefonar, porque quando deixa para o final do programa, naturalmente não podemos receber a sua chamada. 291-709-133, 291-709-133 é a linha telefónica então que está disponível para que você possa partilhar este momento connosco. E a começarmos já de seguida o nosso primeiro momento, a nossa primeira rubrica com a Proteção Civil. Eis o momento em que falamos sobre os incêndios em edifícios e por isso mesmo damos as boas-vindas ao chefe de Divisão de Segurança contra Incêndios em Edifícios, o Pedro Nascimento. Bem-vindo, Pedro. Olá, boa tarde, Catarina. Boa tarde a quem nos acompanha lá em casa. Segurança contra incêndios, essencialmente três coisas: proteção das pessoas, dos bens e do nosso património. Ok? O que significa que, quando falamos em incêndios, qualquer tipo de incêndios, neste caso, qualquer tipo de incêndios nos nossos edifícios. Só para fazermos aqui uma breve introdução, portanto, nós tratamos os edifícios, ou dividimos os edifícios em 12 utilizações tipo, portanto, temos as escolares, os habitacionais, os estacionamentos, os turísticos, os industriais, oficinas e armazéns, portanto, não são todos tratados da mesma forma, ok? Há uns mais perigosos, há outros menos perigosos. Porque vai depender certamente também dos produtos que lá estão dentro. Exatamente, e do que fazemos no interior dos mesmos e a ver com o efetivo que colocamos nos locais, a altura dos edifícios, etc. Nós classificamos os edifícios em 4 categorias de risco. No fundo, a menos gravosa da primeira categoria e a mais gravosa da 4ª categoria. Salvaguardando sempre que aí chamamos, aproveito aqui um momento para esclarecer que tudo o que é a primeira categoria de risco, a competência de fiscalização será dos Serviços Municipais de Proteção Civil. Tudo o que for de segundas, terceiras e 4ª categorias e os escolares, hospitalares e lares de idosos, mesmo da primeira, são sempre da nossa competência do Serviço Regional de Proteção Civil. O que significa que também todos os edifícios, no fundo, para além, se calhar é importante nós percebermos, todos os edifícios são obrigados a terem uma planta em situação de incêndio. Os edifícios passam por vários momentos, ou seja, numa primeira instância no licenciamento dos edifícios, até mesmo nos existentes em que são feitas alterações ou remodelações ou ampliações, eles são alvo de um projeto de segurança contra incêndios, ok? Projeto esse onde vai ficar definidas as condições de segurança do próprio edifício. Portanto, esse projeto depois é analisado por nós, na Divisão de Segurança contra Incêndios, e é emitido um parecer. Posteriormente, quando somos solicitados, fazemos as vistorias, ou seja, no fundo pegamos no projeto e vamos ao local realmente ver se as coisas foram implementadas e, obviamente, se funcionam. Num terceiro momento, nós temos a exploração do edifício, o edifício abre ao público e nós vamos analisar as medidas de autoproteção. Não basta lá ter os equipamentos, não basta que funcione, é preciso que nós saibamos utilizá-los. E isso também tem a ver muito com a formação, com as ações de sensibilização e os simulacros que, no fundo, servem para pôr em prática as medidas de autoproteção. E depois, no fim, para finalizar, fazemos as inspeções regulares, no fundo, para verificar que todas as condições de segurança contra incêndios aprovadas na fase inicial se mantêm no normal. Exatamente. E neste caso estamos a falar de um período de quanto tempo? Então, desde a fase inicial até a fase final? Pronto, isto também tem a ver com o tamanho do edifício que estamos a falar, ok? Poderá ser um licenciamento simples, não é? De uma primeira categoria em que aproximadamente 1 mês, 2 meses, temos o café a funcionar e já com medidas de autoproteção, ou podemos estar a falar de um edifício de maior envergadura e, obviamente, vai levar, se calhar, mais tempo. Chamar também aqui a atenção que as medidas de autoproteção são obrigatórias para todos os edifícios novos e os existentes. Portanto, mesmo que eu tenha um edifício existente devidamente licenciado, eu sou obrigado a elaborar as medidas de autoproteção e a entregar ao Serviço Regional. E neste caso, falamos em que situações, por exemplo, em que temos de ter extintores, por exemplo? Todos os edifícios são obrigatórios, obrigados a ter uma residência, por exemplo, um bloco de apartamentos? O regime jurídico de segurança contra incêndios não entra nas frações habitacionais, ok? Nós somos um bocadinho livres de fazer o que quisermos dentro das nossas moradias, mas todo o resto somos obrigados a, em menos quantidade ou em mais quantidade, vamos ser obrigados a. Portanto, a segurança contra incêndios é uma especialidade que, no fundo, numa primeira instância, salvaguarda as condições exteriores de acessibilidade aos bombeiros. Portanto, nós queremos que, se acontecer alguma coisa no nosso edifício, os bombeiros consigam vir até nós e que
tenhamos a disponibilidade de água suficiente para eles. Portanto, este é o ponto primordial da segurança contra incêndios. Depois temos a resistência ao fogo da estrutura do edifício, a reação ao fogo dos materiais que nós colocamos no edifício, as condições de evacuação do edifício, não mais importante seriam as condições de evacuação, e depois temos toda essa panóplia de instalações técnicas e equipamentos e sistemas de segurança contra incêndios, como os extintores, que depois são colocados no edifício. E, por fim, Serginho no topo do bolo, as medidas de autoproteção. E no que toca a essas medidas de autoproteção, certamente consegue partilhar connosco algumas ações e atitudes que poderemos ter, não é? É um documento que nós queremos que seja simples, prático, e que não seja aqueles documentos de higiene e segurança que estão ali, que temos que preencher. Pronto, aquilo é um documento que é dinâmico, portanto, o edifício hoje pode ser uma coisa, amanhã pode ser outra, portanto, consoante vamos adaptando o edifício, as medidas de autoproteção também vão sendo readaptadas. No fundo, são constituídas por um caderno de registros de segurança, onde nós colocamos toda a manutenção que fazemos no edifício, está lá plasmada, manutenção associada, obviamente, à segurança contra incêndios, e depois temos aqui 2 documentos importantíssimos, que é um plano de prevenção e um plano de emergência. Portanto, antigamente, antes de 2008, normalmente, os projetos de segurança contra incêndios davam entrada no serviço simultaneamente com um plano de emergência interno. Nós preocupávamos imenso o que fazer numa situação de emergência. A partir de 2008 começamos a dar mais atenção também à prevenção. O que é que podemos fazer para evitar de chegar a uma emergência? Então nós temos um plano de prevenção e um plano de emergência. Neste caso, quando falamos em prevenção, se calhar conseguimos explanar cada um dos dois. O que é que eu tenho no plano de prevenção? Tenho as plantas do meu edifício, onde está localizado todos os equipamentos, e que numa situação de incêndio o delegado de segurança do edifício ficará junto ao acesso do edifício e poderá entregar aos bombeiros, para os bombeiros conseguirem saber em que local é que podem entrar e quais os equipamentos que lá têm. E depois temos tudo o que é procedimentos de exploração e utilização e conservação e manutenção de todo o nosso edifício. Estamos a falar de exploração e utilização de espaços, no fundo para não obstruir equipamentos, permitir que o acesso ao edifício continue livre, em que os bombeiros conseguem chegar de forma segura. E, no fundo, é este o plano de prevenção. E se estivermos a falar no outro plano? Se estivermos a falar de um plano de emergência, nesse caso a situação já aconteceu, nós temos 2 planos no plano de emergência interno. Temos um plano de atuação, em que alguém, como a Catarina, vai pegar num extintor e vai resolver a situação. Se não conseguir resolver, vamos ativar o plano de evacuação, que decorre em simultâneo com o plano de atuação, e dentro destes 2 planos vamos conseguir mitigar o incêndio e colocar as pessoas num local seguro, normalmente no ponto de encontro. Conseguem, nestas vossas estratégias, há espaço então para a formação dada, por exemplo, se estivermos a falar particularmente em edifícios que possam ser governamentais, onde têm funcionários a trabalhar, ou então em fábricas, onde existem, porventura, materiais mais inflamáveis? Pronto, nós como somos a entidade certificada para formação e parte de nós, toda a formação que é dada às corporações de bombeiros, temos também essa valência de qualquer empresa que deseje ter formação connosco. Nós temos um leque de formação em que as pessoas podem requerer e ter formação connosco. Neste âmbito da segurança contra incêndios, temos a formação para delegados de segurança. No fundo, o delegado de segurança e o responsável de segurança são aquelas pessoas que têm, por norma, a responsabilidade de tratar deste documento de medidas de autoproteção e mantê-lo atualizado. E quando alguma coisa falha, é esse delegado a quem é imputada a responsabilidade? Neste caso será o responsável de segurança. Só que um responsável de segurança pode não estar em permanência no edifício do qual é responsável e então simplesmente delega as funções num delegado de segurança. Eu dou um exemplo, por exemplo, o nosso serviço, o nosso responsável de segurança é o Conselho Diretivo, ok? São 2 pessoas, é o Presidente e o Vogal, e o delegado de segurança sou eu. Eu, como também vou de férias, tenho depois um delegado de segurança que me substitui durante essas alturas. Obviamente que o delegado de segurança não decide nada, simplesmente reporta ao responsável de segurança. E com que periodicidade é necessário fazer os simulacros? Os simulacros depois têm a ver com os edifícios em questão e a categoria de risco dos edifícios. Nós também, aproveitando já para dar aqui um ponto de situação do que fizemos em 2023, nós estivemos associados a 322 processos
que foram tratados em 2023, sendo que desses 322 dividi-se em projetos, em medidas de autoproteção, simulacros, formações e as vistorias e inspeções regulares. Em termos de simulacros, eles normalmente são anuais, mas em certos edifícios, não sendo de perigosidade tão elevada, de primeira categoria, poderão ser feitos de 2 em 2 anos. O que não inviabiliza que as pessoas não o possam fazer até de 6 em 6 anos, em 6 meses. Eu dou um exemplo, por exemplo, das escolas. As nossas escolas da região podem até nem ter as melhores condições de segurança contra incêndios, mas têm as medidas de autoproteção bem assentes e as pessoas que lá estão funcionam. Portanto, eu atrevo-me a dizer que é seguro termos lá as crianças. As crianças, por norma, fazem nas escolas 2 simulacros anuais, um no início da escola e um no fim do ano letivo. Vamos voltar até para falarmos sobre essa questão das escolas e da restauração, por exemplo, mas recebemos a nossa primeira telespectadora. Muito boa noite, Isabel, do Funchal. Sim, correto. Muito boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Estamos a ouvi-la. Estamos a ouvi-la, sim. Portanto, antes de mais é o seguinte, eu agradeço e pronto, este programa de facto vem de encontro a uma situação que tenho estado a batalhar um bocadinho. Eu vivo aqui no Instituto de Adaptação aqui no bairro da Nazaré e só recentemente é que aqui o meu edifício que tem condomínio. Neste momento estamos a travar assim alguns problemas com o condomínio porque tem a ver com questões de segurança e os mesmos não estão a conseguir fazer face a isso. Eu já ameacei, inclusive, que iria contactar a Proteção Civil Municipal para que pudessem intervir. A minha questão aqui é da responsabilidade do condomínio gerir toda a parte da segurança aqui do edifício, porque estamos a falar, são edifícios com mais de 30 anos. Eu sei que é extremamente complicado e sei que ultimamente é que estamos mais a falar sobre as questões de segurança. Hoje em dia, para fazer algum edifício, está que cumprir determinadas regras. Mas aqui são edifícios com mais de 30 anos. Em virtude do Instituto de Adaptação não conseguir, não é? Porque são imensos, impor as regras, posso exigir ao condomínio ou posso acionar a Proteção Civil Municipal? Basicamente esta Pedro está ok? Muito obrigada, Isabela. Então vamos ouvir a resposta do Pedro. Muito obrigada. Boa noite também para si. Nestas situações nós aconselhamos sempre entrar em contacto com o nosso serviço através do nosso e-mail ou até mesmo pelo telefone 291-710 e expor a situação. Portanto, o que é que nós temos que tentar perceber nestas situações? Primeiro, se é um edifício da primeira categoria de risco ou se é de segunda, terceira e quarta. Se for um edifício de primeira categoria de risco, e bem, a senhora vai contactar o Serviço Municipal de Proteção Civil porque é a entidade fiscalizadora para o efeito naquela categoria de risco. Se realmente o edifício for de segunda, terceira ou quarta, que provavelmente não deve ser muito difícil, porque se passar dos 9 metros já entra numa segunda categoria e aí a responsabilidade já é nossa. Nós, nesses casos, depois vamos, juntamente com o requerente, avaliar se realmente qual é a categoria de risco. Vamos, numa primeira instância, verificar se o edifício tem a sua licença de utilização. Portanto, é o primeiro documento que nos permite identificar o ano em que ele entrou em funcionamento, para ver também qual era a legislação que era obrigatória na altura. Passando por tudo isto, uma coisa é certa, é um edifício que, mesmo sendo existente, é obrigado a ter medidas de autoproteção. Aqui o que interessa salvaguardar é que se for um edifício habitacional que não tenha estacionamento em cave, só das terceiras e quartas categorias é que são obrigados a ter as medidas de autoproteção. Okay? E neste caso, se calhar seria oportuno voltar o Pedro a mencionar a linha telefónica, caso a nossa telespectadora não tenha mencionado. O nosso contacto é o 291-700-110, ou então podem eventualmente enviar o e-mail para DSCIE, que é as siglas da Divisão de Segurança contra Incêndios, dscie@procivemadeira.pt. E assim, qualquer dúvida também acaba por ser mais sempre para nós também percebermos qual é exatamente a situação. Para conseguirmos enquadrar. Pedro, neste caso, acho que vamos ter de deixar a temática das escolas e também mesmo da restauração para mais esclarecimentos no que toca efetivamente a todo o plano contra incêndios, porque o nosso tempo chegou ao fim. Mas só tenho a agradecer uma vez mais a sua participação. Nós é que agradecemos. Obrigado pela presença. Obrigado. Obrigada. Seguimos então para mais um momento e desta feita apresentamos um momento musical da responsabilidade do Conservatório, Escola Profissional das Artes e Engenheiro Luís Pirta Cloto.
que hoje nos proporciona a presença de 2 jovens, conduzidos pelo seu professor. Damos as boas-vindas ao professor Luís Rodrigues. Bem-vindo, professor. Boa noite. E faça o favor, por favor, de nos apresentar aqui os jovens. Ora, temos aqui connosco o João Paulo e o Tiago Fernandes, que são 2 jovens de Câmara de Lobos, que estão atualmente a frequentar o curso profissional, portanto, equivalente ao secundário, ou do 12º, que é um curso já direcionado para a veia profissional. A ideia deles já é aquele sonho de tentar seguir música profissionalmente e fazer disto carreira. Então, neste caso, efetivamente, estão em que ano ambos? O Tiago está no 11º e o João Paulo no 12º. E há aqui uma paixão pelo trombone. Eu penso que sim, esperemos que sim. Não seja por isso, espera. Eu vou aqui buscar o microfone e a gente já tira a dúvida, mas eu acho que sim, Diz-nos lá, o professor que não nos ouve. Tem paixão pelo trombone, sempre. Já sabias exatamente neste momento que era o que tu querias, era um instrumento que tu querias? Sim, já comecei a tocar aos 6 anos, como a ti. Entretanto, fui para o liceu e depois fiz o 10º ano lá e depois voltei para trás e fui para o conservatório, para o curso profissional. Bem, falta saber deste lado. E tu, no teu caso, há quanto tempo já estás a aprender? A minha paixão foi desde os 2 anos da minha vida e depois entrei na banda aos 6 anos e de seguida fui para o conservatório, desde o 1º grau até agora. E vai ser a paixão até... Sempre. Professora, também ajuda-nos a perceber, em particular, esta dinâmica do trombone. Ele é muito mais versátil do que se calhar as pessoas até possam imaginar. Sim, acho que hoje em dia ainda há uma ideia que o trombone é aquele instrumento que é muito associado à parte marcial, aquele instrumento poderoso, sonoro, mas não conhecem muito a outra vertente. É um instrumento que é dos instrumentos mais versáteis que existe, enquadra-se muito bem na música sacra, enquadra-se muito bem na música clássica, no jazz, na música pop, rock. Há vários artistas que usam trombones, trompetes, estes instrumentos nas suas formações para abrilhantar então as suas músicas. É um instrumento realmente que tem uma saída até profissional grande. Ele tem presença também. Olha, hoje por acaso vamos ter a Orquestra Clássica da Madeira. É também um dos instrumentos que acaba por ter uma presença num conjunto musical. Sim. Na orquestra o trombone tem normalmente um papel mais poderoso para dar ênfase àquelas partes importantes da orquestra. Não é tanto um papel melódico como tem noutros agrupamentos. Hoje aqui vamos trazer um pouco 2 vertentes também. Uma primeira música mais... Se calhar poderá ser mais estranho ao ouvido das pessoas, um repertório mais contemporâneo, que para nós costuma dar muito prazer e é uma questão de hábito de ouvir. Quando habituamos a ouvir, depois faz tudo mais sentido. Depois vamos trazer também um repertório um bocadinho mais ligeiro, mais também, se calhar, por um lado conhecido do público e um estilo muito interessante de ouvir também. E, professor Luís, neste caso, por conta da versatilidade do trombone, também isso implica que, mesmo em termos de aulas, acabem por passar por um repertório muito eclético, certamente. Sim. Nós temos alunos que começam, como eles também disseram, começam com 6, 7 anos. Claro que os primeiros anos da vida dos alunos é para começar a descobrir o instrumento, começar a conseguir produzir um som digno. Há instrumentos adequados para aquelas idades, de plástico, mais leves também, e normalmente quem começa não desiste. Estamos a falar de um instrumento que pesa quanto, por exemplo? Se calhar uns 3, 4 quilos. Mas o de plástico pesa ali 900 gramas. E em termos da aprendizagem, o que é mais desafiante? É o sopro, ou seja, a coordenação respiratória, é a coordenação manual no manuseio do instrumento? É sempre o controle do corpo, porque o trombone acaba por ser um amplificador. E nós acabamos por produzir tudo com o nosso corpo. E conseguir estar com o instrumento, com o corpo relaxado, com boas respirações, controlando bem os nossos músculos e a nossa coordenação corporal, isso é o segredo. O trombone acaba por amplificar o som que produzimos com o nosso corpo. Pois bem, muito obrigada a vocês também por cá estarem. Obrigada, professor, e divirtam-se nesta jornada de Madeira Viva. Pode ser? Obrigada. Ficamos então no que toca à música. Hoje vai-se escutar o trombone, ele há de ecoar certamente e chegar até você que está aí em casa. Ficamos então com os alunos do Conservatório Profissional Engenheiro Luís Peter Claude, aqui da Madeira, com o trombone.
Muito bem, estarão então a fazer-nos companhia por mais alguns momentos musicais, onde de facto hoje a estrela é o trombone, com os alunos do Conservatório da Madeira, Escola Profissional da Madeira, Engenheiro Luís Peter Claude. Seguimos para uma outra proposta, sendo que se caso queira fazer parte da conversa, já sabe que tem sempre disponível a linha telefónica 291-709-133, 291-709-133. E efetivamente, porque estamos a assinalar praticamente os 50 anos da Revolução, do 25 de Abril, a Revolução dos Cravos, que tal? A sugestão é exatamente esta, de conhecermos um pouco mais da nossa história de Portugal e onde é que existe aqui esta ligação também ao povo português, o povo trabalhador, sendo que há aqui uma análise histórica com a nossa convidada, que é uma das autoras deste livro que vamos apresentar, é historiadora também e cara também, certamente, você deve reconhecê-la, da RTP3, do programa semanal. Damos as boas-vindas a Raquel Varela. Bem-vinda, Raquel. Obrigada, muito obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui. Raquel, portanto, dia 25 é apresentado na Madeira a obra que foi lançada em novembro do ano passado, portanto. Exatamente, na reitoria, pela professora Luísa Paulinelli, que é professora de literatura aqui na Universidade da Madeira, mas é uma figura que tem levado a literatura portuguesa a muitos cantos do mundo e um papel, enfim, na tradução, na investigação, na língua portuguesa, ecuménica, e o padre Martins Júnior, que é, enfim, se eu posso dizer isto, um dos homens da minha vida, é uma das figuras mais importantes que eu conheci, mais sérias. Enfim, hoje que nós vivemos esta crise da política, olhar para aquilo que foi a vida dele na política, de servir o povo e não servir-se do povo, é um exemplo absolutamente extraordinário de esperança, de retidão e, portanto, é um gosto enorme, é uma honra, na verdade, estar e daí, junto. Praticamente seria uma presença obrigatória. Claro, claro que sim, é um gosto, são eles que vão apresentar o livro e, enfim, por isso é um prazer enorme estar aqui na Madeira. E Raquel, o que é que será expectável nesta apresentação? Falamos de uma breve história de Portugal, mas há aqui uma limitação temporal, 1807 a 2020. Nós quisemos perceber a contemporaneidade. Há um neurologista norte-americano muito conhecido, que tem uns livros fabulosos, que tratava vários doentes, Oliver Sacks. O filme da vida dele, O Despertares, é um filme lindíssimo, mas ele, nos contos que estão, aliás, cá publicados, dá vários exemplos de pacientes que perderam a memória ou partes da memória. Alguns deles estão internados com ele porque são um perigo para si próprios. E nós temos um bocadinho essa ideia em relação à história. Nós hoje atravessamos uma crise em que, de facto, 47% dos portugueses são pobres, segundo os números oficiais. Se nós utilizarmos números de rendimentos adequados, de bem-estar de vida para o século XXI, nós estamos a falar de que 70% da população não atinge um rendimento adequado. E é preciso olhar para a história para compreender porquê, mas também é preciso olhar para a história para compreender como é que se combate isto. E para nós era muito importante compreender a formação social portuguesa nos últimos 200 anos. É preciso não ter medo das palavras, porque nós, quando não temos medo das palavras, não explicamos a realidade. As nossas sociedades são divididas em classes sociais. Nós não temos todos o mesmo poder de decisão na sociedade. Essas classes sociais fundamentais são a burguesia e os trabalhadores. Quando se fala de burguesia, não se fala do burguês de cartola, que toda a gente imagina, e dos trabalhadores também não se fala só do operário fabril, mas de toda a gente que vive do seu trabalho. Toda a gente que vive do seu trabalho, hoje em Portugal, é cerca de 80% da população. E nós achamos que fazer história social não é fazer um pedacinho da história, do género, vamos lá aqui estudar os trabalhadores, que engraçados e que fofinhos. A maioria das histórias, das sínteses de história de Portugal, não só nós discordamos da visão, mas são histórias daquilo que se chama a história política e institucional, em que normalmente, digamos assim, a causa dos factos é sobretudo atribuída às instituições e aos dirigentes. E nós achamos que as classes sociais, que compreender a dinâmica das classes sociais e dos seus conflitos é absolutamente essencial para se compreender um país. Tentámos fazê-lo, espero que com sucesso, mas só os leitores o dirão, para que toda a gente possa ler, para que os 80% de trabalhadores possam ler. Portanto, a ideia é que esta leitura também seja acessível. É uma história pública. Pretende, de certa forma, haver aqui também com esta aprendizagem uma mudança depois de paradigma? Eu não sei se de paradigma.
Pretendemos, sim, Ou que se possa mudar a introduzir história uma dos série últimos 200 e possa-se Bom, transformar. isso sem dúvida, e assumimos frontalmente. Aliás, nenhum historiador é neutro. Nós devemos ser objetivos, rigorosos, não neutros. E evidentemente que nós estamos muito preocupados com as crises sociais que vive Portugal e o mundo. E achamos que realmente na aprendizagem histórica algumas das coisas suspeitávamos, outras foram uma surpresa boa. Por exemplo, do ponto de vista da resistência dos trabalhadores, ver o que é que eram as greves contra as empreitadas no século XIX. Hoje, um dos grandes problemas do trabalho em Portugal é que as pessoas trabalham em empresas 2, 3, 4, 5 pessoas e, portanto, não se sindicalizam, não reivindicam aumentos salariais. Muitas vezes os próprios patrões, que são aparentemente patrões, mas na verdade às vezes levam para casa o salário mínimo, isso cria um tecido em que não há organização e resposta. Ora, aquilo que se fazia no século, que o movimento operário organizado fazia no século XIX era, e o movimento operário com os intelectuais, era organizar greves contra as empreitadas dizendo o seguinte: nós não aceitamos a subcontratação, nós trabalhamos para a casa-mãe. Fundos de greve com solidariedade, greves de solidariedade efetiva. Quer dizer, quando nós olhamos para o que foi a gestão democrática, os médicos neste país, o Serviço Nacional de Saúde tem um decreto em 79, mas ele é criado pelas lutas dos médicos em 74 e 75, sobretudo dos médicos, também dos enfermeiros. São os médicos, muitas vezes em assembleias, que impõem a abertura de urgências. Porquê? Porque as urgências não só abriam a saúde à população, como abriam os próprios médicos ao desenvolvimento da medicina, porque é evidente, para haver uma medicina de qualidade tem que haver escala. Prática também, claro. E, portanto, evidentemente que nós achamos que olhar para o passado e conhecer o passado é absolutamente essencial para transformar o futuro. A este objetivo declarado, acrescentámos também alguns debates científicos que nos parecem muito importantes para compreender e pensar o país. Nós estamos quase a comemorar os 900 anos da independência da nação. A verdade é que é evidente que Portugal é um dos países mais cedo, tem fronteiras definidas, uma língua, etc. E tudo isso é muito importante. Sim, mas sempre esteve ali em guerra com a Espanha ou com Dante. Mas há uma coisa mais importante. O Estado-nação moderno em Portugal é um dos mais tardios de toda a Europa, segundo a nossa hipótese. Na verdade, o Estado Novo porque o Estado-nação é uma afirmação de uma classe social. A burguesia, para se afirmar e dominar, precisa do Estado-nação. Só se vai completar, na verdade, com a ditadura. Portanto, a burguesia, que começa por ser liberal e revolucionária em 1820, vai assumir-se como classe dominante recorrendo a uma das ditaduras mais longevas e bárbaras do século XX, porque é uma coisa que também se tenta esconder e pôr para debaixo da mesa. Mas ainda é muito recente. É que na Guerra Colonial não morreram só 9 mil do lado português, morreram, nas piores estatísticas, 45 mil, nas mais realistas, 100 mil do lado dos movimentos de libertação e mais de 1 milhão de pessoas, de jovens foram recrutados para a guerra. E, portanto, nós tentamos, enfim, lançar alguns debates e, portanto, nós achamos que é um dos Estados modernos mais tardios. Também fica, enfim, isso é relativamente fácil de demonstrar que nós não somos um país de grandes costumes, que o povo não é resignado, tudo isso tem a ver com conjunturas históricas, lideranças políticas, programas políticos, porque Portugal é um dos países de toda a Europa, não posso afirmar do mundo, embora nós tenhamos sempre feito uma leitura em relação à Espanha e à Europa, Portugal é um dos países que tem mais conflitos sociais de toda a história da Europa e, portanto, há aqui uma série de lugares comuns que têm a ver com as ideias dominantes, normalmente são as ideias das classes dominantes, é muito importante perceber isto, e por isso é que é importante criar e pensar outra forma de ler a história que abra um debate que não é definitivo, evidentemente. Claro. Não temos pretensões. Mas há aqui alguma diferença nestes 200 anos praticamente de história retratada? Há aqui uma diferença ao reduzir da chama da persona do povo português? Eu não diria reduzir a chama. Nós temos momentos conjecturais... Ou mais submissos? Nós temos momentos de grandes lutas que têm a ver com a afirmação da burguesia entre 1820 e 1850, que é praticamente pautado por uma espécie de longa guerra civil, uma guerra civil intermitente, até a burguesia vencer contra a nobreza. Evidentemente, começa a acumular capital e a construir o seu Estado, em grande medida através também de saque. Não só da expropriação de camponeses e artesãos, portanto, os ricos não nasceram ricos. Há um momento em que os ricos, para ser ricos, saquearam diretamente, roubam.
E depois nós temos a primeira grande revolta operária em Portugal, a par da Europa, aliás, é na década de 30 do século XIX. Então, sem operários nessa altura nacionalistas. havia vanguardismo em Portugal. Não diria vanguardismo, mas nós temos um setor, sim, pode-se chamar um setor de vanguarda, que são os arsenalistas, que são massacrados, mais de 100 são mortos no Rossio na década de 30 do século XIX. Mas depois o grande momento, o grande auge do movimento operário em Portugal, que é absolutamente fascinante, é entre 1870 e o fim da República, que é um movimento anarco-sindicalista e que começa com o movimento, com a fraternidade operária de Antero de Quental e tantos homens absolutamente excepcionais, e vai até à ditadura. Na verdade, a ditadura é a disciplina, é a ideia de que é preciso criar grandes riquezas, as famílias ricas, proibindo sindicatos e partidos políticos. E por isso era preciso decapitar o movimento anarco-sindicalista, que é isso que vai, infelizmente, ser feito com sucesso a par da derrota da Revolução Espanhola na década de 30. E depois temos a Revolução Portuguesa, que é, hoje que nós estamos a viver uma crise sem precedentes da democracia representativa, a Revolução Portuguesa, embora as comemorações oficiais se situem muito no 25 de Abril, nos militares que tiveram um papel absolutamente excepcional, é preciso olhar a Revolução Portuguesa a partir daquilo que é a democracia participativa, daí eu ter-me lembrado também aqui do Padre Martins. Não se trata só de fazer as coisas pelas pessoas, de pedir o voto das pessoas para ter confiança delas, porque isso é tudo uma reprodução paternalista, embora em democracia liberal é uma reprodução paternalista de um país que, no fundo, teve 300 anos de Inquisição e 48 de ditadura. A democracia do chamado PREC, que se tenta passar uma ideia caótica, e isso só é possível passar essa ideia desconhecendo a história, desconhecendo o que é que foram os professores a organizar as escolas onde não havia nada, os médicos a abrir urgências onde não havia nada, quer dizer, o que aconteceu nas fábricas, as conquistas, não só as conquistas sociais, as conquistas políticas, como o direito de reunião, de associação, etc., é confiar que as pessoas devem ser ouvidas e decidir, não é só ser ouvidas, é ouvidas e decidir a partir dos locais de trabalho. E a Revolução Portuguesa, desse ponto de vista, é um exemplo no mundo inteiro. Aí eu posso dizer no mundo inteiro, porque estudei muitos anos, 2 décadas, as revoluções sociais. E a Revolução Portuguesa está entre as revoluções no mundo que mais merecem um estudo aprofundado sobre o que se passou nas comissões de trabalhadores e moradores. Neste caso, a par até de um dos registros que vocês mencionam no vosso livro, principalmente neste caso foi 2013, em que vocês falam aqui em particular exatamente a crise de 2008-2013, estava a crise mundial, na verdade, mas em que a Europa ficou também um bocadinho a olhar à desmercê dos portugueses, de certa forma. Hoje em dia poderemos estar a caminhar para o mesmo caminho, ou passados estes anos todos, até que já pertencemos à União Europeia, falando aqui de uma história muito mais recente, comparando então os 200 anos que são retratados aqui, existe aqui um distanciamento ainda muito grande? O português não entende o que é ser europeu ou o que é pertencer à União Europeia? Eu acho que em 2008 acabaram-se as ilusões. E qual é essa ilusão? É a ilusão de um enfrentamento com o capitalismo indolor, que era a Europa connosco, defendida por Mário Soares, e, digamos assim, um capitalismo regulado, autárquico, defendido por Álvaro Cunhal. Na esfera da NATO, depois de alta hipótese, estamos na Segunda Guerra. Porquê é que eu digo acabaram-se as ilusões? Porque Portugal tornou-se, de facto, num protetorado. Ou seja, nós associamos a União Europeia ao Estado Social, e não é verdade. O Estado Social é conquistado a seguir à guerra com lutas sociais, nomeadamente na resistência, evidentemente. E é uma espécie de moeda de troca para que os trabalhadores se desarmassem no pós-guerra. A União Europeia não. A União Europeia, de facto, consolida-se na década de 80 já como um projeto que tem uma carga neoliberal fortíssima. Desse ponto de vista, Portugal tornou-se cada vez mais uma periferia na Europa. E o projeto para Portugal, de facto, é um projeto de extrema dependência e salários baixíssimos e insustentáveis. E, portanto, é muito difícil pensar, nós criticamos, rompemos, saímos da União Europeia, isso não é indolor. É evidentemente que isto tem que ser um debate muito amplo. Também nenhum país sozinho vai resolver isto e Portugal também não. Agora, é preciso, e nós tentamos fazer essa reflexão aí, deixar de associar a União Europeia à Europa dos povos e da solidariedade. Eles não são o mesmo projeto e vale a pena fazer essa
enfim, pelo menos essa reflexão sem ilusões, porque as ilusões não nos impedem-nos muitas vezes de encontrar caminhos. E de ver a realidade tal como ela é. Raquel, muito obrigada. Obrigada eu. Obrigada. Então, a lembrar, a apresentação do livro acontece no dia 25 de janeiro, às 18 horas, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira. O livro, Uma Breve História de Portugal, a Era Contemporânea. E vamos a mais um registro. Posso tirar um segundo só para dar os parabéns aos nossos músicos e às bandas filarmónicas e aos conservatórios e aos professores que fazem um trabalho absolutamente maravilhoso. Obrigada. Perfeito. Então, neste caso, a Raquel é que faz a apresentação. Não Pode sei. ser, parece-lhe bem. Não posso. São os alunos do Conservatório. É só isso, alunos do Conservatório. Vamos ouvir os alunos do Conservatório da Madeira. Exatamente. Do Conservatório da Madeira a tocar trombone. Muito obrigada. Falar em música, o certo é que nesta temporada artística 2023-2024 a Orquestra Clássica da Madeira assinala 60 anos e dentro dos vários concertos que tenho vindo a apresentar há um concerto comemorativo desta data dos seus 60 anos. Estamos então já na presença do diretor artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes. Bem-vindo, Norberto. Muito obrigado. Muito obrigado. Portanto, realmente temos agora o concerto de aniversário da Orquestra Clássica da Madeira, que é certamente um ponto alto da nossa programação nesta temporada e que para este programa, para este concerto, convidamos 3 brilhantes solistas, sendo que um se destaca, efetivamente. Portanto, vamos apresentar no programa o triplo concerto de Beethoven para violino, violoncelo e piano e na segunda parte a Quinta Sinfonia de Tchaikovsky. Na primeira parte teremos 3 brilhantes solistas, como referi, sendo que gostaria de destacar que pela primeira vez aqui na Madeira, Misha Maisky, que é um grande violoncelista, portanto uma lenda viva, portanto um grande artista do século XX, século XXI, um artista que grava para a Deutsche Grammophon, também Lili Maisky, uma pianista, também artista da Deutsche Grammophon, e Alissa Margulis, uma violinista com quem nós temos uma colaboração já de alguns anos e que é sempre um prazer quando nos apresentamos com ela. Amanhã temos o primeiro ensaio com estes três artistas, portanto preparando este concerto brilhante de aniversário para o sábado.
neste caso sábado às 18 horas, no Centro de Congressos da Madeira, também com o maestro convidado, para além dos solistas. Exatamente, sim. É um concerto que felizmente já está esgotado, felizmente para nós, infelizmente para algum público que certamente gostaria de assistir a este concerto e ouvir ao vivo estes 3 artistas. Sim, temos realmente um maestro convidado, o Gianluca Marciano, que tem também vindo a colaborar com a Orquestra Clássica nos últimos anos e esteve cá há pouco tempo, no concerto do final de ano e concerto de ano novo também. Portanto, é um maestro brilhante, com uma capacidade extraordinária de comunicação com os músicos, com a música e com o público. Portanto, é sempre um prazer para a orquestra, para os seus músicos, podermos trabalhar com artistas deste calibre e com tanta variedade, portanto, nestas semanas de trabalho. E porque não se deixam ficar apenas por um concerto, o que se denota é que, de facto, quando percorremos também a vossa página na internet, conseguimos perceber uma variedade e uma panóplia de outros concertos. Já no dia a seguir, aparecem-nos com mais além dos concertos da orquestra, com a Orquestra Tutti, temos os concertos de música de câmara, também com os grupos que emergem da própria orquestra, e temos pontualmente outras apresentações artísticas, e neste caso teremos no domingo, no dia 28, às 18 horas, na Assembleia Legislativa da Madeira, um recital de violino e piano, com 2 das artistas que se apresentam no sábado com a orquestra. Portanto, para quem não conseguiu assistir ao concerto ou quem não irá conseguir assistir ao concerto do dia 27, portanto, recomendo vivamente. Portanto, terão um programa extraordinário, portanto, de Clara Schumann, Robert Schumann e Brahms, portanto, 3 compositores do período romântico, e ouvir estas 2 artistas é uma oportunidade única que nós temos cá na Madeira, que eu recomendo vivamente. Estas vossas as diferentes formas até de proporcionar música ao público madeirense, quer seja com a orquestra na sua totalidade, quer seja em quintetos, em quartetos ou então em recitais, é uma forma intencional de conseguir explorar também os diferentes instrumentos, os diferentes artistas e ajudar o público também a perceber toda a dinâmica que tem. Temos de perceber que existem as várias formas musicais. Portanto, podemos falar de uma sinfonia, que para isso é necessário ter uma orquestra. Podemos falar de um concerto, de uma obra concertante para um instrumento solo com orquestra. Logo aí já é uma coisa diferente. E depois temos muitas outras formas musicais, como uma sonata. Por exemplo, uma sonata é uma obra musical, uma forma musical que pode ser só para piano, pode ser para violino e piano, para violoncelo e piano. Portanto, existem várias formações de instrumentos para esta forma musical. Depois podemos ter um trio, podemos ter um quarteto, são várias formas musicais, e assim a orquestra tem essa responsabilidade também de apresentar toda esta panóplia, esta variedade de formas musicais ao público. Daí que temos sempre a orquestra completa, ou depois outros grupos mais pequenos, ou quartetos, ou trios, e neste caso um recital neste dia 28. Também certamente em termos da própria dinâmica da orquestra clássica fica mais fácil conseguirem ensaiar grupos mais pequenos do que proporcionar com tanta frequência os concertos da orquestra? Não faz assim tanta poria diferença? desse lado, que por ser mais fácil. É simplesmente uma proposta artística que nós temos e que aí dá, sim, a possibilidade aos nossos músicos, por exemplo, quando se apresentam num quarteto ou num ensemble mais pequeno, têm outra responsabilidade também, porque estão mais expostos, e é importante também para manterem a forma, para manterem a forma técnica e artística, e também para se sentirem aquilo que uma forma de estar em palco com uma responsabilidade maior da parte deles. Estar em palco dentro da orquestra é uma grande responsabilidade, naturalmente, porque este é um trabalho em conjunto, mas aqui, estando mais expostos, acabam por desenvolver outras capacidades também. E depois também, curiosamente, até juntando ao que diz Norberto, também como o nosso professor Luís do Conservatório até mencionava, até os próprios instrumentos podem ter versatilidades que com uma orquestra não vão ter exatamente a mesma presença, nesse sentido, temos a possibilidade de apresentar ao público os instrumentos com uma outra roupagem, poderia dizer assim, porque aqui estão, como vimos aqui, três trombones. Aliás, quero dar os parabéns aos jovens, que é sempre extraordinário ver esta relação e este compromisso com a música destes jovens, que é até emocionante
Portanto, dou-lhes os parabéns e o envolvimento também dos professores com estes jovens. É mesmo muito bom. Mas voltando ao nosso assunto, à nossa conversa, sim, realmente quando apresentamos os vários instrumentos, damos a possibilidade também ao público de conhecerem mais de perto as capacidades desse instrumento e também dos instrumentistas. Norberto, lá está, tão curioso, até esta menção e a sua forma de agradecimento e de parabenizar também os jovens, a Orquestra Clássica mantém esta proximidade com os jovens, portanto, todos os que estão a estudar no Conservatório, de uma forma ou de outra, conseguem ter um privilégio com a Orquestra Clássica. Sim, nós temos uma parceria com o Conservatório, uma parceria que muito nos honra e portanto, já há 10 anos para esta parte, temos essa parceria muito bem estruturada, onde temos, por exemplo, com os artistas que nós convidamos, os solistas a tocarem com a orquestra, na sua maioria fazem masterclasses no Conservatório para os jovens, ou do curso profissional, mas também do ensino especializado. E aí há um contacto destes jovens instrumentistas com professores que muitas vezes depois acabam por ir estudar com estes professores num determinado sítio na Europa. Portanto, é uma ligação muito importante aqui que se faz. Por outro lado, temos muitos projetos, temos 3 projetos durante o ano de formação em contexto de trabalho, onde que os jovens integram a orquestra, estão muitas vezes sentados ao lado dos seus professores, portanto, mas integrados dentro da orquestra, efetivamente a tocar. Depois, todos os concertos da orquestra têm entrada livre para os jovens alunos do Conservatório, o que aqui também é muito bom, e temos esta responsabilidade de lhes poder proporcionar o melhor que podemos, porque é com essa qualidade que eles também irão crescer, é com bons exemplos, com boas referências que eles irão crescer. E nós apostamos muito e queremos muito em que eles no futuro, portanto, aquilo que estamos a trabalhar neste momento na orquestra é um trabalho diário, as coisas estão mais ou menos estruturadas, estão a correr muito bem, mas aquilo que nos preocupa é realmente o futuro da orquestra e o futuro destes jovens. É importante que tenhamos condições, e é importante trabalhar para termos condições para eles poderem depois integrar a orquestra ou outros grupos mesmo, mas que possam viver da música, porque a música é uma profissão, aliás, para estes jovens que acabamos de ouvir aqui, para eles poderem apresentar aqui, isto são muitas horas de dedicação, muitas horas de trabalho, e depois é como um atleta de alta competição, quando não treinam 2 ou 3 dias, depois é difícil para entrarem novamente naquele ritmo. No ritmo. Exatamente, e para a música é precisamente a mesma coisa. Obrigada também a vós, a Orquestra Clássica da Madeira, por proporcionar também estas experiências aos jovens e por enriquecerem o panorama musical madeirense. Muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade de novamente podermos falar da Orquestra Clássica da Madeira. Obrigada. Depois desta conversa seguimos para um curto intervalo, mas na promessa que regressamos já daqui a instantes.